Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel! Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Querido Deus, o tolo diz, o mundo diz, que Deus não existe. Até mesmo diz que tu estás morto, Senhor. Mas tu és Deus e sempre foi e sempre será, Senhor. O mundo diz assim para que possam ter liberdade para fazer o que querem. Ó Deus, mas nós servimos ao Senhor. Ó Deus, está escrito que não há nenhum justo. E é verdade, porque o único justo que existiu na face da terra foi Cristo, nosso Senhor. E nós que cremos nele somos por ele justificados. Tu, Senhor, está presente no meio da igreja. E anelamos, ó Pai querido, pela salvação que vem do Senhor, que é a tua segunda vinda, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a viver nesta terra segundo a tua vontade, buscando a ti e servindo, ó Deus poderoso, uns aos outros na igreja. Porque é importante, ó Pai, cuidar dos pobres e dos necessitados, e daqueles pequeninos, ó Senhor Deus, que tu tanto ama, principalmente no meio da igreja. Dá-nos a tua força para isso fazer enquanto estamos aqui esperando o Senhor voltar. Em nome de Jesus. Amém. Livro de Gênesis. Continuamos hoje com a leitura dos capítulos 39, 40 e 41. Nessa parte, nós vemos José, que é um tipo de Cristo, que através da adversidade é usado pelo Senhor para dar continuidade ao seu plano de salvação para toda a humanidade, e agora especificamente para salvar o povo de Israel, levando-o para o Egito para poder sobreviver. Bom, José, mesmo escravo, prospera na casa de Potifar. A mulher de Potifar tenta seduzir José, mas ele permanece fiel a Deus e ao seu mestre, Potifar, não cedendo ao seu assédio. José é preso por causa da mentira da mulher de Potifar, que acusou José de tê-la assediado. Deus faz José prosperar na prisão. Veja, a fidelidade e o temor a Deus de José levaram para ele mais tribulação e mais sofrimento. Hoje os cristãos são muito acostumados a pensar de que quanto mais perto de Deus, menos problemas a gente tem. E na verdade não é bem assim. José entendeu isso e mostra isso para nós. Que mesmo desapropriados, desapossados de tudo que somos e temos, da nossa casa, das nossas posses, da nossa dignidade, nós como filhos de Deus temos que manter a nossa vida na presença dele, a piedade, a realidade da vida em Cristo e a pureza no Senhor. E foi exatamente o que José fez. Isso é glorioso. E a gente tem duas opções diante das tribulações. Sofrer e morrer por causa delas, ou orar a Deus em total confiança, entregar o futuro para Deus e continuar vivendo na presença dele, apesar das dificuldades. Pois bem, mesmo na prisão, José interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro de Faraó, que com ele estavam presos. José pede ao copeiro que não esqueça dele quando for libertado. Deus dá sonhos proféticos para Faraó e ninguém pode interpretá-los. Depois de 2 anos, o copeiro se lembra de José. José é chamado para interpretar os sonhos de Faraó e Deus revela o significado para José. Olha só. José, mesmo na prisão, continuou exercendo o dom espiritual dele, mesmo no meio da tribulação. E isso foi usado por Deus, porque Faraó teve um sonho e o copeiro se lembrou dele. E aí José foi tirado da prisão e levado à presença do Faraó, onde ele é chamado para interpretar o sonho de Faraó. Após interpretar os sonhos, José dá conselhos
sobre como deve ser o proceder de Faraó para vencer a crise que virá. Faraó se agrada do que falou José e o nomeia vice-governador do Egito. José age com sabedoria e salva da fome o Egito e todas as terras em redor, inclusive a sua família. Isso é muito, muito maravilhoso, porque José é usado por Deus para manter vivo o povo de Israel e toda aquela terra em redor. Deus tirou ele lá da casa do pai dele através de muitas tribulações e levou ele a ser vice-governador do Egito. É claro que nós não estamos falando aqui sobre vitórias pessoais, materiais, mas sim vitórias espirituais. Não se deixe levar por essa interpretação material da vida de José, mas sim que, mesmo no meio das tribulações, das dificuldades, das agruras deste mundo, Deus nos levará para a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos passar por muitas dificuldades aqui, mas a nossa Canaã eterna fica no céu. Boa leitura, que Deus abençoe e até amanhã.